de mais nada, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto de fazer com que a Semana da Língua Portuguesa aconteça em comemoração muito especial ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, dia 5 de maio. Nesse contexto, eu também cumprimento toda a comunidade acadêmica e toda a comunidade que venha a ter acesso e interesse em participar conosco dessa iniciativa de um encontro virtual, até que nós possamos finalmente nos encontrar presencialmente. Bom, vim falar do meu ensaio sobre língua e usos da língua portuguesa no contexto da poesia da poeta santomense Conceição Lima, muito especialmente no livro, na obra O País de Aquendengê, uma obra de 2011. O título que dei ao meu artigo foi O Ritmo da Memória e do Desejo. Como o artigo já é por si bastante elucidativo e explicativo, eu não vou precisar ficar fazendo grandes digressões, por isso optei por ler, até para não me perder demais com o tempo. Isso é natural para as pessoas que trabalham com literatura, sempre vem uma nova ideia e a gente não consegue contê-la. De certa forma, agora esse momento requer um pouco mais de controle, independente do que nós vamos poder falar depois acerca dos textos e das apresentações que vão sendo feitas por aqui. Então, O País de Aquendengê, o ritmo da memória e do desejo. Na arte da viagem e da recriação de identidades, na arte de dar o ritmo da vida ao poema, a partir da releitura das ilhas de São Tomé e Príncipe, muito especificamente no livro País de Aquendengê, a que hora me dedico, busco compreender e observar o ritmo do tempo, a apropriação da língua portuguesa por Conceição Lima como expressão potente e vital, os diálogos com o continente e com a casa da autora, movimentos que o sujeito poético empreende de forma mais particular no primeiro e no segundo cantos de seu livro, País de Aquendengê, retomo, a mão e o rosto e variações sobre a canção, que constituirão, então, os corpora dessa análise inicial e muito breve. Lima, nos contextos histórico e linguísticos que envolvem todo o país de Aquendengê, intenta levar a cabo o que afirma o poeta argentino Jorge Luis Borges, na sua obra essencial, Esse Ofício do Verso. A linguagem de volta às fontes como metáfora que percorre a obra, tanto no que diz respeito aos usos e apropriações que ela faz da língua portuguesa, quanto nas construções de imagens de águas que fluem incessantes, que fertilizam os versos e os desejos, que, como já mencionado, reforço novamente aqui a importância do desejo que envolve o conjunto dos 4 livros dessa poeta que sustenta os 3 pilares da construção identitária em que baseio a minha tese de doutorado. Casa, raiz, memória. Isso ocorre mais precisamente, mais profundamente, no poema desse mesmo livro, País de Aquendengê, O Amor do Rio, que receberá uma atenção especial nesse ensaio. Retomando ao ponto de que parte Conceição para compor os cantos de Aquendengê, nota-se, no primeiro, um deslocamento espacial do sujeito lírico, que já ocorre no próprio título da obra, saindo de São Tomé para o Gabão, o país de Aquendengê. Desde a epígrafe marcada pelos versos de Sofia de Mello Briner Andersen, poeta portuguesa, fonte literária em que bebeu Conceição Lima humos de sua poesia. Diz Sofia: este é o poema Engano do teu rosto, no qual eu busco a abolição da morte. Os deslocamentos e o diálogo literário são fazeres recorrentes na poética de Conceição Lima.
fazem-na firmar a sua palavra, verso a verso, fio a fio, e cerzir a cicatriz da dor que também permeia sua poesia, visando a busca de sentido para seguir compondo e reconquistar o afeto outrora esquecido nos vãos da memória. Projetando a terra sonhada no corpo da linguagem metamorfoseada, ou a língua portuguesa reconformada nos tons africanos, o sujeito poético busca reencontrar a sua própria casa, o lugar de construção de nova linguagem, ou reconciliar-se com sua identidade e, ao mesmo tempo, expandir-se para os continentes, lançando os braços da palavra, agregadora dos valores insulares e continentais, anunciados nas obras anteriores, para além das fronteiras ideais. No que respeita às questões linguísticas, creio que Glissant tenha lançado uma luz sobre o relacionamento que um poeta poderia ter com a língua imposta a uma comunidade. E, embora seja uma luz coberta de opacidade, como acontece na poética da relação, como acontece na relação em si, já é possível esboçar uma espécie de resolução. E eu pergunto, haverá resolução no caso de São Tomé e Príncipe, no trato de Lima com o português europeu? O que nos diz o crítico é um excerto bastante grande de sua obra, e eu preciso voltar à minha fala, e esse texto estará depois disponível para que todos possam ler. É preciso abrir nesse ponto do momento de falar sobre a língua uma elucidação dos contextos em que Glissant discute a questão das línguas. Ao anunciar uma poética da linguagem em si, e ele escreve linguagem em si com hífens, ele também trabalha com a possibilidade de uma renúncia às nostalgias das outras línguas, do infinito das línguas possíveis que existem atualmente em germe em todas as literaturas. Essa renúncia anuncia, entretanto, uma outra poética, a poética da estrutura, em que o criador do texto apaga-se, ou melhor, abole-se para se revelar na estruturação daquilo que criou. O crítico martiniquense enfatiza, ademais, uma outra renúncia sutil ao mundo como ele se faz, isto é, tal como escapa por direito ao controle desses descobridores que foram exploradores. Aqui há um ponto de tensão. Lima não se apaga nos seus poemas, ao contrário, revela-se e revela a outridade e renuncia, por outro lado, ao mundo explorado pelos colonizadores, mestiçando a linguagem com expressões de sua terra, ainda que usando a língua portuguesa como ferramenta para a construção de sua obra. Mais adiante, ao falar da fixidez ideológica do Ocidente, que não faz parte da relação, o teórico Eduardo Glissant avança nos caminhos que percebe nos movimentos das línguas. Ele diz: a circulação e a ação da poesia já não conjecturam um determinado povo dado, mas sim o futuro do planeta Terra. O que Glissant considera mais um lugar comum. Assim, a relação, que é o espaço de Conceição Lima, se coloca relativa ao particular. E dessa maneira é possível entrever-se uma totalidade realizada nos particulares possíveis, quando as palavras do crioulo São Tomé, forro, são usadas no contexto da sintaxe portuguesa. Por fim, e ainda à luz do crítico martiniquense, da discussão acerca das línguas e da criolização, na parte 3 da Poética da Relação, o crítico faz um subcapítulo intitulado Construir a Torre, e fala do drama das línguas. E eu termino. Penso que São Tomé e Príncipe sofra com esse drama das línguas. Muito especialmente as mulheres e os homens da elite intelectual e, sobretudo, política, admitem ser o português europeu sua língua materna. Nesse caso,
o que se sugere são teorias de aprendizagem e uma didática de língua a ser aplicada nos liceus e demais escolas de São Tomé e Príncipe, que não são parte da realidade da língua portuguesa falada lá, além da própria Universidade de São Tomé, privilegiando sempre a sintaxe portuguesa como padrão, e este mesmo padrão é lecionado nas salas de aula que formarão as futuras professoras e os futuros professores que não o dominam plenamente por não viverem a realidade cultural dessa língua. É importante lembrar que falar uma língua também é vivenciar a cultura do espaço em que ela é falada. Valendo-se desse status linguístico do português europeu, Conceição Lima apropria-se dele consciente das suas limitações dentro do seu próprio país, a que eu chamaria de expansões e reformulações, conforma-o aos tons são-tomenses, manipula-o com proficiência, sagacidade e uma certa ironia, e nele insere vocábulos e expressões de uma de suas línguas maternas, o São-Tomé Forro. Muito obrigada, até breve, fica na sua casa e nos encontramos.